através dele. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui, para a gente já iniciar. Certo. O texto base que eu vou pedir para vocês abrirem vai falar bastante, vai ler e reler algumas vezes. É 2 Timóteo 1:5. A partir do 5 ali. Tá bom? Se vocês quiserem já abrir a Bíblia. Confesso que eu estou muito nervoso. Sempre muito nervoso. É muito difícil para mim estar aqui. Mas é aquilo. O convite veio, a gente tem que estar prontamente ali para servir o reino, independente do que for. Confesso também que a gente vai falar um pouquinho sobre família, que a gente está nessa estação da família. E falar sobre família, para mim, é um pouco mais complicado. Não porque eu não tive uma boa criação, alguma coisa do tipo, mas porque eu choro mesmo, começo a chorar. Eu sou bem emotivo. Inclusive, tem uma história que, quando meu pai comprou um videogame para mim, que quando eu conto essa história, toda vez que eu conto essa história, eu começo a chorar. Uma vez a Júlia veio perguntar, comecei a chorar, foi vergonhoso. Então, a gente não vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar só por cima ali, para que eu não fique aqui meia hora chorando, tá? Não, que isso. Mas teve uma questão também que na última semana minha mãe tinha falado sobre essa questão de falar sobre família e tudo mais, e eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Eu não sabia, não, passou um monte de coisa na minha cabeça sobre o que falar e eu não conseguia saber. E aí fiquei orando ao Senhor e tudo mais, e aí na última semana, eu não sou muito místico não, mas na última semana eu sonhei com meu avô, e aí, enfim, não tinha muito a ver, mas aí ele parecia, estava meio que num escritório assim, no sonho, aí eu ia no escritório e tal, não sei o quê. Aí eu chegava, quando eu abria o escritório assim, eu olhava assim, aí eu falava assim, ué, meu avô, tipo, como se fosse atual, assim. Falei, meu avô e tudo mais. Aí ele não falava nada, aí eu chorei lá e abraçava e tal, falava que estava com saudade, não sei o quê. Aí ele falava assim, tá tudo bem, você já sabe e tudo mais. Aquela coisa de vô, de pai mesmo. Aí eu acordei assim, assustado, chorando também, a Júlia estava lá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, nossa, chorando já. O que eu vou falar e tudo mais. Aí eu comecei a orar a Deus para saber se era alguma coisa, ou se era somente um sonho, sei lá. Mas de alguma maneira também naquele momento eu orando ali com o Senhor e Ele falou uma coisa no meu coração que era justamente para falar sobre família, falar sobre legado e falar sobre algumas marcas que a nossa família deixa na nossa vida. Amém? Minha mãe, toda vez que ela está aqui, ela fica sempre falando que não sei o que, ela está pregando que o meu filho fez psicologia e não sei o que e tal, tudo mais. Então hoje eu vou utilizar um pouquinho mais da psicologia em si. Quem não aguenta mais ouvir ela falar psique aqui? Ninguém, né? Ninguém vai levantar a mão agora, né? Só eu. Então passei essa vergonha. Bom, então primeira coisa que vocês precisam entender, o que a gente da psicologia vai falar bastante, que toda vez que vocês fizerem alguma pergunta para a gente, estudante, psicólogo, alguma coisa do tipo, a única resposta que vai vir para vocês vai ser depende, sempre, depende. Porque nada é tão certo assim, apesar de nós estudarmos, termos estudo, termos a ciência, nada é tão certo, exatamente. Então, hoje talvez também, quero deixar aqui que talvez seja um tópico sensível por falar de família, então talvez seja um tópico sensível para alguns aqui, eu não sei, mas como nós também somos uma grande família, se você verificar alguém que está um pouco abatido ou por conta das questões que nós vamos falar aqui, dá um toque nessa pessoa, aperta a mão dela, dá um abraço, alguma coisa assim, beleza? Conforte ela aí. Mas, vamos lá. A gente sabe que a maioria das pessoas, quase todas, nasce dentro de uma família. Algumas pessoas, infelizmente, são abandonadas logo quando nascem, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim, ela, em algum momento da vida, ela se enquadra em alguma coisa que possa parecer uma família, seja uma rede de amigos, seja algum tipo, avós ou alguma coisa do tipo, mas ela pertence a alguma família, em algum momento da sua vida. E alguns crescem em alguns lares saudáveis, como eu vejo que eu cresci em um lar saudável, graças a Deus, mas outros também crescem em ambientes de dor, ambientes que não são lares saudáveis. Mas existe também uma verdade para todos nós, que alcança todos nós, que é que
Ninguém cresce neutro. A gente pode nascer neutro sobre todas as coisas do mundo, mas a gente não cresce neutro. Então, antes de nós conhecermos o mundo como ele é, a verdade do mundo, existe uma casa, existe um lugar ali que aponta quem nós somos, quem nós éramos, pelo menos. Tá? E é interessante, vamos ler aqui, 2 Coríntios 1,5, para a gente ter um entendimento daquilo que nós vamos falar. O versículo vai falar: dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como que serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Que ele está falando para Timóteo, tá? Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. E aí a parte final, 2 Timóteo, eu falei 2 Coríntios. 2 Timóteo 1,5. E aqui ele vai falar nesse último trecho: lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lloyd, e de a sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Amém? É interessante que Paulo, aqui ao escrever, ele não começa falando sobre dons de Timóteo, ou falando sobre quanto Timóteo é bom, porque depois, logo nesse livro de Timóteo, ele vai falar para Timóteo que ele deve seguir em frente e tudo mais. Mas aqui ele não começa falando sobre isso ou sobre o ministério. Ele vai tratar Timóteo no começo, logo no começo ali, que a gente estava no 5, mas ele trata como filho, filho amado, ele diz, meu amado filho. E logo em seguida, ele volta 2 gerações. E é justamente nesse ponto que eu achei muito interessante, a gente vai falar um pouco sobre. Porque ele olha para Timóteo e ele não enxerga só Timóteo. Ele olha para Timóteo e ele enxerga Lloyd, a sua avó. Ele enxerga Eunice, a sua mãe. Isso nos mostra o quê? Justamente esse ponto, que a família, ela deixa marcas, as famílias deixam marcas, sejam boas, sejam ruins, mas a família deixa uma marca. E a pergunta que talvez vai ser o cerne aqui dessa mensagem hoje, vai ser justamente quais marcas que uma família deixa na vida de alguém? Quais marcas que uma família deixa na nossa vida também? E a gente vai falar sobre 4 delas. Uma delas, a primeira, é a formação de identidade. Então, toda criança, cedo ou tarde, ela começa a se fazer uma pergunta: quem que sou eu? Uma criancinha, ela começa a se perguntar: quem sou eu? Porque a identidade de uma criança, ou a identidade de um ser humano, ela já não nasce pronta, não é pronta. Ela é construída com o tempo, com os afazeres da vida, e as primeiras vozes que participam dessa identidade humana é justamente a da família. Então, se a gente for agora para uma história do Antigo Testamento, todo mundo conhece a história de José aqui, acredito eu, José e os seus irmãos ali, e eu fiquei refletindo um pouco sobre essa história, porque a gente sempre fala da questão de José e tudo mais, mas a gente nunca pensa realmente, vamos nos dizer assim, sobre algumas formas de como a identidade foi moldada naquela família. Né? Não vou colocar aqui Jacó como uma pessoa ruim, pelo amor de Deus, mas vamos ler aqui. A gente também sabe que algumas formações de identidade ali foram colocadas, principalmente a de José. Então, antes de José ser vendido, dele ser colocado num poço ou alguma coisa, ou na prisão, tinha uma família, e era justamente a família de Jacó. E por alguns motivos até emocionais, a gente vai ver ali que Jacó tinha um preferido. Ele tinha um preferido, e a Bíblia deixa isso bem claro em Gênesis 37, quando ela vai falar que Jacó amava mais que qualquer outro de seus filhos, José, né, no caso, porque José havia nascido quando Jacó era muito idoso. Então a gente tem um porquê ali. Então por isso, certo dia, Jacó encomenda um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos, e não eram capazes nem de lhe dizer uma única palavra amigável. Então aqui a gente vê que, infelizmente, o favoritismo de um pai acabou plantando uma competição dentro daquela casa. Talvez não seja realmente, e eu acredito mesmo que não foi, intencional, mas houve, por mais que seja algo emocional que teve ali, houve um favoritismo. E houve uma definição, não por parte de Jacó, mas por parte dos irmãos, de que José era simplesmente o favorito, apenas. Colocaram uma identidade em José.
ele é o favorito. E o ódio se tornou ali algo familiar ali dos irmãos. Então, talvez José ali acabou começando a carregar um peso que nem ele queria, nem ele sabia, na verdade, que nunca pediu para carregar. E a Bíblia vai nos mostrar que Jacó tinha esse carinho especial por José. E o problema, justamente que eu falei, não é discutir as intenções de Jacó aqui, porque o texto também não está interessado nisso. O texto nos mostra apenas que o efeito do favoritismo, o efeito que aquela dinâmica produziu naquela família, tá bom? Então, alimenta uma competição dentro daquela casa, e os irmãos passam a definir José como favorito e colocam aquilo como se fosse o seu caráter. E a gente lendo mais para frente a palavra, a gente vai ver que, na verdade, José não era somente isso. Na verdade, José tinha muito caráter. Enfim, temos várias histórias ali que a gente vai conseguir ver. Mas pela posição que ele ocupava ali, José passou a carregar justamente esse rótulo, o favorito. E um contraste interessante também, porque a identidade dele foi revelada naquele momento, o favorito. Mas um contraste interessante que é lá em Mateus 3, 16 e 17, que vai falar assim, que depois do batismo ali de Jesus, enquanto Jesus saía da água, o céu se abre, ele vê o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Aqui também nós vemos o Senhor revelando a identidade de Jesus ali para todas aquelas pessoas que estavam ali. Então, sem ter um grande sermão, sem ele ter curado algum enfermo ou alguma coisa do tipo, até aquele momento, mesmo assim o céu abre ali e ele declara: Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então a gente vê que também é declarada a identidade aqui. E agora a gente vai colocar um pouquinho da psicologia aqui, dos estudos. Nós temos na psicologia crenças centrais. O que são as crenças centrais? São as convicções profundas que nós desenvolvemos sobre nós mesmos. Aquilo que nós achamos, temos como verdade absoluta de nós. Ou seja, não sou suficiente, ninguém me ama, eu preciso provar meu valor, eu não sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos isso são crenças centrais. E grande parte delas, elas nascem justamente quando nós somos crianças, na nossa infância. Temos outra teoria, que é a teoria bioecológica, de esse nome é bem difícil, Urie Bronfenbrenner. Ele é o criador dessa teoria, e essa teoria ela defende que o ambiente mais próximo dessa criança, que seria o microsistema, é aquilo que, especialmente a família, vai exercer uma influência mais direta sobre o desenvolvimento dessa criança, seja cognitivo, seja emocional, seja social ou seja moral. Tá bom? Tem 4 elementos ali também, que seria a pessoa, o processo, o contexto e o tempo, e aí dentro do contexto ali tem esses microsistemas, escola, família e tudo mais. Mas essa teoria, ela demonstra que a gente não pode analisar uma pessoa ou julgar o comportamento de uma pessoa, de uma criança, um adulto, por conta, isoladamente, na verdade. É preciso entender justamente as redes de apoio que ela tem, é preciso entender a família que ela tem, é preciso entender as influências culturais, as histórias, a relação social que rodeia essa pessoa. Portanto, antes da igreja ensinar, de nós ensinarmos, da escola ensinar, antes mesmo dos amigos influenciarem, existe uma casa que vai moldar essa criança da forma que ela vai ser, vai demonstrar valores e vai colocar justamente uma identidade nessa criança. Tem outra, que é a aprendizagem social, essa teoria de Albert Bandura. E aqui ela mostra que as crianças, isso aqui a gente já fala faz tempo, que as crianças, elas crescem e aprendem observando. Então, elas justamente imitam. Eu não sei se vocês hoje têm isso, mas, por exemplo, o meu pai sempre fez uma oração antes de comer. E aí, quando eu estava na minha casa, eu comecei a reparar que eu fazia a mesma oração que o meu pai fazia durante a vida inteira. Então, é basicamente isso. A gente imita, então eles vão imitar. Como os pais brigam, como que os pais resolvem os conflitos, como que os pais falam, como os pais oram, como que eles tratam outras pessoas, como que eles vão lidar com o dinheiro, como que eles vão lidar com as frustrações. Tudo isso a criança aprende observando. E aí, a gente voltando para a Bíblia, é interessante nessa questão que eu estava refletindo, é que Paulo, ele não fala que sua mãe ali, Eunice, lhe ensinou os versículos. Na verdade, ele vai falar que a fé que primeiro habitou nelas.
Ou seja, Timóteo estava vendo, ele foi na base da observação. E uma ideia recorrente que a gente tem dentro da psicologia é justamente que os valores familiares, eles são menos assimilados por discursos. Não adianta só você falar. Aí o desenvolvimento vai ser por mais repetições do dia a dia, coisas que vocês fazem, coisa que nós fazemos. E é exatamente isso que Paulo parece enxergar nesse momento. A Lloyd e Eunice, ali no caso, e ele não fala de um culto específico ou alguma coisa do tipo, ele fala de uma fé que habitava. Habitava, é totalmente diferente de uma fé que elas tinham, mas uma fé que estava nelas, habitava nelas, era como se fosse um estilo de vida, um estilo de vida. E talvez a gente cresce ouvindo às vezes que você não vai conseguir, você não presta, você é igual ao seu pai, essa é a pior de todas, ou você é igual à sua mãe e tudo mais. Mas a sua identidade não reflete sobre isso. E Deus continua dizendo: você é o meu filho. E sua identidade, ela não vai terminar e não precisa terminar aonde a sua infância começou. Ela pode ser renovada. E isso aqui, pelo amor de Deus, não é uma mensagem motivacional ou coach, tá bom? Mas a gente sabe que Deus, Ele renova a nossa identidade todos os dias. Então a psicologia vai sempre perguntar quem que é a criança, quem que a criança observa todos os dias. E aqui, se a gente leva para a palavra, Paulo responde: Lloyd e Eunice. Eles observavam ela. A psicologia vai dizer que o exemplo molda. Já Paulo vai dizer também que a fé primeiro habitou nelas. Justamente, o exemplo molda. Também, psicologia, como a gente leu, vai dizer que os vínculos formam justamente a identidade dessa criança. E aí Paulo vai dizer: agora, essa mesma fé que elas tinham, habita também em você. Assim, a gente observa que tanto a ciência e a Bíblia, elas não estão competindo. Na verdade, elas olham para o mesmo fenômeno, só que por perspectivas diferentes. De que a influência da família existe e é muito grande na formação de uma pessoa. Amém? Então, você pode perguntar para mim: Mateus, então quer dizer que se eu seguir todo esse passo a passo que você vai falar, os meus filhos eles vão seguir o mesmo caminho que o meu, vai dar tudo certo? Depende. Não é dessa forma. Porque os pais, eles realmente têm uma influência extraordinária, uma influência gigantesca na vida de uma criança, na vida do seu filho. Mas não é um controle absoluto, e nem deve ser um controle absoluto. Porque senão, para que a livre escolha? Para que a nossa escolha? Se os nossos pais vão decidir a nossa vida. Amém? Então, Winnicott, que é um que a gente estuda bastante, apresenta um conceito de mãe suficientemente boa. Qual que é esse conceito? A ideia é que a criança, ela não precisa de pais perfeitos. Ela precisa somente de pais suficientemente disponíveis e capazes de reparar falha, capazes de acolher emoções e capazes de oferecer segurança. Tudo isso não precisa ser suficientemente perfeito. Somente o cuidado ali. Para os mais jovens que estiver aqui, a correção dos filhos também faz parte aqui. Tá bom? Estava lendo também uma questão que eu estava lendo e relendo a Bíblia em alguns pontos, e aí eu parei numa questão de Davi. Eu não lembrava dessa história, mas Davi teve um problema com seu filho Adonias justamente porque não corrigiu, quando ele tentou usurpar o trono do pai. O pai Davi estava velho, tinha sido prometido um trono a Salomão, e Adonias, filho de Davi, tenta usurpar esse trono. E a palavra de Deus em 1 Reis vai deixar um negócio muito claro ali. É pequenininho, mas é bem claro. Que ele vai falar: seu pai nunca o havia disciplinado. E nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Ou seja, aqui também corrigiu o seu filho, faz parte. Não queira ser o melhor amigo do seu filho, ao ponto de você perder a sua responsabilidade como pai e mãe. Eu falo isso, lógico, eu não sou pai ainda, mas pelos estudos e todas essas coisas, nós não podemos perder isso. A correção é necessária. Não é para você espancar o seu filho e bater no seu filho, mas a correção é necessária. Acolher, reparar falhas, acolher as emoções e oferecer a segurança. Tudo isso vai transformar a vida do seu filho e fazer a identidade dele. Amém? Deuteronômio 6, 5 e 7 vai colocar uma coisa interessante também.
que a gente fala justamente sobre a identidade, sobre essa continuação. Porque vai dizer que ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. E aqui no versículo 7 vai dizer: repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, pois quando se deitar e quando se levantar. Então, sobre isso, sobre Timóteo, a Bíblia vai colocar algumas identidades ali que foram colocadas sobre ele também. Coisas que a gente vai pegando em alguns versículos próximos ali. Então, vai dizer que ele tinha uma fé genuína como a da mãe e da avó, que era uma fé sem fingimento. A gente repara que ele era muito ensinável, porque ele era muito jovem quando aceita ser discipulado por Paulo. Então ele também tinha bom testemunho, porque em Atos vai dizer que dele davam um bom testemunho aos irmãos. Talvez ele era um pouco tímido, mas porque, segundo Timóteo 1:7, logo após ele falar com Paulo, ele vai dizer: porque Deus não nos deu espírito de covardia, Paulo. Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, então vá. E também era muito sensível e empático, Timóteo era. Porque Filipenses 2:20 vai colocar aqui, Paulo estava dizendo: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Então, existe algo muito interessante nessa questão, nas características ali. E agora descobrir quem eu sou, ali Timóteo já sabe quem ele é e tudo mais, e nós também sabemos hoje quem nós somos, mas isso não é suficiente, porque a próxima pergunta, depois de sabermos quem nós somos, depois de sabermos a nossa identidade, a próxima pergunta que uma criança vai ter para ela mesma, depois de quem sou eu, é quem que eu posso confiar? Agora eu sei quem eu sou, mas em quem que eu posso confiar? Porque a identidade, ela justamente vai responder quem a gente é, mas a confiança, ela vai responder aonde nós podemos guardar o nosso coração, onde nós podemos colocar o nosso coração. E é justamente o ponto 2 que nós vamos falar, que é a construção da confiança. Então a pergunta que vai ficar aqui vai ser: em quem que eu posso confiar e por que eu aprendi a confiar? Nós indo para Gênesis 22, vai contar a história de Abraão e Isaac. Ali eles estão caminhando, Deus tinha falado com Abraão para ir até o monte e o seu filho ia ser sacrificado naquele momento. E Abraão, obediente, ele vai e tudo mais. E aí em Gênesis 22, 7 até o 11, vai falar sobre o diálogo que Isaac teve com o seu pai ali naquele momento. E vai falar assim, que Isaac vira para Abraão e disse: pai? E Abraão responde: sim, meu filho. Isaac olha e fala: temos fogo e lenha, mas onde que está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Responde Abraão. E eles continuam a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho, e nesse exato momento o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Agora vamos imaginar uma questão aqui. A gente sempre prega e sempre fala da visão de Abraão, o quanto Abraão foi confiante, mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai analisar pela perspectiva de Isaac, do filho que ia ser sacrificado. Ele sobe, e ele está subindo, e aí, enquanto ele está andando, ele começa a perceber que tem alguma coisa muito estranha, porque ele falou que ia sacrificar um cordeiro, e cadê o cordeiro? Então ele pergunta para o pai, pai, e o pai responde, e depois a Bíblia vai colocar que ele parece aceitar ser amarrado, porque ele já não era um bebê. Ele poderia ter corrido, poderia ter fugido, porque Abraão era velho e Isaac era novo. Então todo mundo aqui consegue correr de uma pessoa que seja mais velha, todo mundo que é mais jovem consegue correr de uma pessoa mais velha. Mas não, a Bíblia fala que ele é amarrado e colocado sobre aquele lugar. E por que isso? Fiquei refletindo bastante. E aí eu cheguei meio que numa conclusão, não sei se é a correta, mas a confiança parece não gerada naquele monte, porque ela foi construída durante anos
Talvez Isaac justamente aprendeu a confiar no pai dele, porque toda a vida ele viu o pai dele confiando em Deus. Então a confiança que ele foi construindo ao longo do tempo tenha sido justamente isso. E Isaías ele vai colocar justamente essa questão também, que ele vai dizer que tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. E vai colocar, confiem sempre no Senhor, pois o Senhor seu Deus é a rocha eterna. Amém? E a mesma coisa a gente vê com Davi. Davi, ele foi colocado só para levar comida para os seus irmãos. E aí quando chega lá, ele vê Golias, e Davi já era confiante. Ele vê Golias desafiando Israel, e aí ele olha ali, enquanto ele pergunta o que está acontecendo, as pessoas falam assim que o rei tinha dado a filha dele em casamento para quem fosse lá e derrotasse. Ele fala assim para as pessoas que estão lá: quem ele acha que é para desafiar o exército do Deus vivo? Confiança. Depois ele vai e ele fala assim: não, eu vou lutar. Tudo bem. As pessoas começam a dar risada, até seus irmãos começam a dar risada, e ele vai, ninguém acredita, mas Davi, confiante que o Senhor havia o livrado das garras de um leão, havia livrado das garras de urso, e também o livraria desse filisteu. Então Davi vai lá, Golias olha ele, olha para o tamanho dele, dá risada, até o amaldiçoa, e Davi responde confiando que isso aqui é poderoso, que ele fala assim: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Então a confiança de Davi também não veio do nada, foi construído ao longo do tempo, e aí vem um leão, e aí vem um urso, e agora um ser humano, mas um ser humano gigante. Mas a Davi sabia que se Deus tinha livrado ele daquele urso e daquele leão, o livraria também daquele filisteu. Amém? E talvez Isaac justamente tenha aprendido a confiar no pai nesse momento, porque o pai confiava em Deus. Porque a confiança justamente não nasce naquele momento. E é justamente aí que a gente vai para o terceiro aspecto. Depois de falarmos sobre a identidade, depois de falarmos sobre a confiança, a gente entra na padronização de uma família. Porque a padronização e o desenvolvimento da criança ou de alguém, ela é moldada, como a gente leu, pela repetição. Então a família, ela cria padrões. E aí a gente vai se perguntar agora: o que minha família repete? Qual que é o padrão da minha família? E a gente volta para a história de Jacó aqui, então. Um pouquinho mais. A gente vai ter uma repetição e a gente vai conseguir ver. Se a gente pega a história de Abraão até José ali, a gente vê uma repetição não muito boa sobre essa história. Por quê? A gente vai ver que Abraão, quando chega diante de um rei, na verdade, ele vai entrar dentro de uma cidade, ele mente sobre a sua esposa e diz que ela é sua irmã. Um padrão ali de enganação, de engano, de mentira. Isaac, por sua vez, o seu filho, repete exatamente o mesmo comportamento quando chega em uma cidade. Ele mente sobre a sua esposa. Ele tem uma enganação. Agora a gente vai para Jacó. E Jacó, ele vive no meio de vários enganos. Porque primeiro, Jacó se aproveita da fome do irmão para comprá-lo, comprar a primogenitura. Depois, ele engana seu pai com a ajuda da sua mãe. Outro engano. E depois ele é enganado agora, quando ele quer casar com Raquel e na verdade o sogro dele vai e troca tudo isso. Então, vemos o engano e a mentira com Abraão, Isaac, Jacó, e agora chega em José e os filhos de Jacó. E a mesma coisa, os filhos de Jacó mentem sobre José ali, mentem sobre eles terem vendido e tudo mais, e o pai, enfim, fica desesperado nessa questão. Então percebe que, infelizmente, um padrão acontece aqui, um padrão da família, e a psicologia ela vai chamar isso justamente de transmissão intergeracional. Isso acontece. Comportamentos, formas de lidar com conflitos, emoções, crenças, passam de geração em geração, quando não são confrontados. Se é confrontado, você ainda tem a chance de estabelecer uma mudança, mas se não são confrontados, acaba passando de geração em geração. Então,
A transmissão intergeracional, ela ajuda a gente a explicar um pouquinho sobre como os esquemas podem ser formados e perpetuados. Vou dar um exemplo para vocês. Uma avó foi criada de uma forma fria emocional. E aí ela vai ter um filho. E aí a filha dessa avó, agora a mãe, aprende que demonstrar afeto agora é um sinal de fraqueza. E educa o filho de uma forma distante. Então, da mesma forma que a avó foi criada, passa para a mãe, porque a mãe também não teve esse carinho de afeto. E agora o filho, ele desenvolve um esquema de abandono, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Ou também uma privação emocional. E se a gente não elabora isso, não transforma isso de alguma forma, pode reproduzir o mesmo padrão por anos. Anos e anos fazendo esse mesmo padrão de frieza emocional, por conta de um pai ou de uma mãe que acabou não tendo emoção com o seu filho. Ou seja, a família, ela não transmite somente um sobrenome, você não vai carregar somente o sobrenome do seu pai e da sua mãe. Você vai carregar muito mais coisas. Transmite justamente a maneira de você viver. Tá? Então, aquilo que acontece uma vez ou outra, acaba marcando uma pessoa. Com certeza, se eu perguntar alguma coisa para vocês, vocês vão conseguir me trazer alguma coisa que marcou a vida de vocês durante a sua infância. Mas aquilo que começa a ser repetido todos os dias para uma pessoa vai moldar essa pessoa, tá? E afinal, o que acontece quando justamente esse padrão ele é repetido durante muitos anos? O que acontece? A gente volta justamente para o texto de Timóteo, porque ali acontece também uma transmissão que não é muito focal na palavra, mas é percebida por Paulo, que é justamente que ele se lembra da fé sincera de sua mãe e da sua avó. Porque ele fala que a sua fé era como a da sua mãe e a da sua avó. Então ele deixa de ser apenas um comportamento e acaba se tornando um legado. Deixando de ser um comportamento repetitivo, ele acaba se tornando um legado, e é isso que a gente leva para a nossa vida atual e nós levamos hoje. Porque os padrões que repetimos hoje vão ser chamados de legado para as próximas gerações. Então, aquilo que seu pai repetiu, aquilo que sua mãe repetiu, você vai acabar repetindo, você pode acabar repetindo, e seus filhos, infelizmente, também tem isso. E a gente precisa pensar justamente nesse ponto. Qual que é o legado que nós vamos deixar? Então, a gente já viu como é feita a identidade de uma criança. A gente viu sobre a padronização. E agora a gente vai justamente para o legado. E aqui Timóteo vai colocar, no versículo, vai dizer que eu lembro-me da sua fé sincera, como que era da sua avó. E se a gente parar para ver em alguns parâmetros ali sobre a história de Timóteo, Timóteo ele é gerado entre uma mulher que era judia, cristã, e um homem grego, gentil. Sua avó, Lloyd, por sua vez, ela é citada somente uma vez na palavra, uma vez. Mas justamente essa citação, ele leva como a primeira geração de fé daquela família. Primeira geração. Eunice também tinha essa fé ali enaltecida. Mas o seu pai, a Bíblia não vai falar muito, mas provavelmente ele não era judeu, porque Timóteo não tinha sido circuncidado ainda, até aquele momento, ou mesmo compartilhava da mesma fé. E Timóteo foi criado, a Bíblia vai dizer que Timóteo foi criado, mesmo assim, conhecendo as Sagradas Escrituras. E a gente lê justamente essa questão de 2 Timóteo 1,5, porque ele vai falar que a sua fé era sincera, como a da sua mãe, e repetindo essas questões. Eu fiquei refletindo sobre justamente esse pequeno trecho, porque foi isso justamente que falou bastante comigo. E aí depois ele continua falando assim: por isso que eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Aqui 2 Timóteo vai começar a falar sobre o que Timóteo tinha que fazer, mas primeiro ele lembra a identidade de Timóteo. Lembra de onde começou, de onde veio aquela fé. E a gente, pegando historicamente, Paulo estava preso ali naquele momento. E ele falava, por mais que ele estava preso, falava como um pai para Timóteo. Em toda a carta para Timóteo, ele está falando como um pai, indicando o que Timóteo precisava fazer. E ali essa carta, ela deixa de ser uma diretriz pastoral do que Timóteo precisava fazer, para assumir uma voz agora mais pessoal. Era mais
pai para filho, vamos dizer assim. E aí Paulo faz algo extraordinário. Ele olha para Timóteo e ele consegue enxergar sua mãe e seu pai. Sua mãe e sua avó, perdão. Que elogio para a avó ou para a mãe, justamente por esse legado, dele poder olhar para o filho e ele conseguir enxergar 2 gerações antes, uma geração antes. Porque Lloyd, ou Eunice, talvez nunca tenha pregado, nunca tenha construído uma igreja, ou nunca tenha escrito uma carta, porque as mulheres daquela época não eram estudadas. Então, ela pode não ter feito nada disso, mas ela discipulou um neto, mas ela discipulou um filho. E Paulo, ele percebe justamente isso. Porque toda família, ela vai deixar uma herança, vai deixar um legado. Mas a gente não sabe, a gente tem que analisar justamente o que deixaremos aqui então. Já deixaram alguma coisa para nós, mas o que nós deixaremos? Traumas? Bens? Ou a fé? Assim como Eunice e Lloyd. Na minha família eu posso dizer que existe um legado. Graças a Deus eu posso dizer que existe um legado. Que é pouco conhecido, nós não falamos muito, mas para quem é da família é bastante falado. Quem for mais próximo da família talvez possa conhecer. Mas eu sou testemunha do quanto minha mãe, essa mulher, nossa pastora, tem relação com a oração e com a fé. Acredito que vocês todos veem essa questão também, de uma mulher de oração. Só que isso não vem dela, e não vem com ela, mas vem justamente de um legado de uma bisavó. Vou colocar a foto da minha bisavó para vocês verem. Coloca aí. Essa é minha bisavó, vó Berenice. Ela era uma mulher de oração. Foi a primeira, vamos dizer assim. Essa mulher, ela abriu a sua casa, aqui no Jardim Brasil, e ela abriu sua casa para ter momentos de oração naquela casa. E dessas orações virou um culto, e esse culto, desse simples abrir de portas da casa dela, desse culto foi fundada a Metodista Wesleyana de São Paulo, aqui em São Paulo. A partir do momento que ela abriu a casa dela, as coisas também foram transformadas. E a gente, falando sobre legado, a gente sabe que, se essa é minha avó Berenice, nós temos a filha dela, que vai ser a Dona Nancy. Dona Nancy, que faleceu recentemente. Mas essa mulher, Nancy, observava a sua mãe, que orava todos os dias, que orava na sua casa, que abria as portas, e isso foi passando com o tempo. Então, Nancy também se tornou uma grande mulher de oração. Para quem conhecia Nancy, sabe do que eu estou falando. E, assim como minha avó Nancy observava a sua mãe orando todos os dias, minha mãe também, Renata, observava a minha avó Nancy orando todos os dias. Nisso foi se gerando um ciclo de oração na família. Ou seja, a minha avó Berenice começou orando, e aquilo foi transformando a vida da minha avó Nancy, que foi transformando a vida da minha mãe, e agora a gente passa para a Maia, ou para a Narma, para mim, que temos essa questão também. Eu vou confessar para vocês que eu estou devendo um pouco nessa questão. Podia estar mais. Mas eu observei a minha mãe, eu sei o quanto ela era uma mulher de oração, sei o quanto o joelho no chão da minha mãe mudou e transformou a nossa vida, moldou o meu caráter e tudo mais. E legado, eu estava conversando com a minha mãe também sobre essa questão, e ela me trouxe uma questão falando que legados era como uma tamareira, né, uma árvore de tâmaras. Porque, deixa eu até voltar aqui, porque a tâmara, eu até anotei aqui, ela tem uma raiz profunda, que ela é criada no deserto, né, em lugares áridos. Então ela tem raízes profundas que ficam buscando água, mesmo em meio à escassez. Enquanto as folhas da tâmara, eu não peguei a foto da tâmara, né? Enquanto a folha da tamareira, ela só está sempre apontando para o alto. E ela cresce justamente nessas regiões áridas, suportando um calor intenso. E existe até um ditado que fala que quem planta tâmaras nem colhe tâmaras, porque elas demoram tanto tempo que a pessoa que plantou já morreu. Mas
no auge da sua produção, no auge da sua plantação, ela vai alimentar uma família durante anos e anos, e a próxima família durante anos e anos, porque elas duram 100 anos, mais ou menos. E essa semente, ela cabe na palma da nossa mão, mas dentro dela tem uma árvore que ela vai viver tudo isso, que ela vai crescer tudo isso. Portanto, uma oração na sala da avó Berenice, um pedido de perdão, um abraço, qualquer coisa. Isso tem um potencial gigantesco de transmitir um legado para o próximo, para a próxima família. Porque toda família, toda pessoa vai deixar uma herança para alguém. Cabe a gente entender qual vai ser. Porque justamente a gente pode deixar patrimônio, bens. Outros vão deixar alguns traumas, infelizmente. Mas outros vão deixar a fé, vão deixar o fruto da oração, vão deixar todas essas coisas. E a pergunta nunca foi se nós deixaremos um legado, porque nós vamos deixar, de qualquer jeito. Mas a pergunta agora é: qual que é o legado que nós vamos deixar? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja no nosso trabalho? Em todo lugar você vai deixar um legado. E talvez, enquanto eu falo sobre justamente legado, ou fale sobre a família, algumas pessoas possam ter pensado: nossa, Mateus, mas eu nem tive essa Lloyd aí que você está falando, eu nem tive essa Eunice que você está falando. O meu legado foi dor, o meu legado foi trauma, foi pessimismo, várias coisas. E é justamente aqui que também o Evangelho começa, porque até agora a gente falou só sobre aquilo que a família faz com a gente. Mas agora a gente precisa também falar sobre aquilo que Deus faz com a gente. Amém? E talvez sua família participou justamente dessa construção da sua identidade. Mas é Deus que vai ter a palavra final sobre quem você é. Talvez justamente ensinar a você desconfiar de tudo, desconfiar de todos, a não confiar em ninguém. Mas Deus continua sendo uma rocha segura, como a palavra diz. Talvez a sua família justamente repetiu esses padrões de violência, de abandono, de manipulação, de mentira, de vícios, ou sei lá o que de pior que possa ter vindo como padrão. Mas Cristo justamente interrompe e quebra essa cadeia. E talvez o legado que você recebeu nem foi tão bom, cara. Nem foi muita coisa. Mas o legado que você pode deixar começa hoje aqui. Porque em Cristo a nossa identidade é restaurada. Assim como João 3,1 vai dizer: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. O que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram coisas novas. Porque se a gente olha para a história, Gideão se via como pequeno, mas Deus olha para ele e vai falar assim: homem valente. E Pedro era muito impossível, Pedro era realmente impossível, mas Jesus vai chegar e vai falar para ele, falar assim: agora você vai se chamar pedra, você é pedra. Então, em Cristo a nossa identidade é restaurada, a nossa confiança é reconstruída, porque em Provérbios 3, 5, 6, vai colocar: confia no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Salmos 27, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque Moisés aprende a confiar até depois dos 80 anos. Pedro mesmo, aprende a confiar até mesmo depois de ter negado Jesus naquele momento. Além de a confiança reconstruída, os padrões são transformados. Porque a Bíblia vai dizer: não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E um novo legado aqui também começa. Porque quando a gente é criança, a gente justamente recebe uma herança. Mas quando a gente é adulto, nós nos tornamos responsáveis pela herança que nós vamos deixar. E Salmos vai colocar, Salmo 78, não esconderemos essa verdade de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Deuteronômio 6, como a gente já leu, vai também dizer: guarde sempre, sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando for se deitar e quando se levantar. Porque justamente, na infância nós recebemos e adulto nós escolhemos. Mas em Cristo,
Em Cristo podemos recomeçar tudo. Lá em Romanos 8,15, trazendo a palavra novamente, vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Jesus também vai nos ensinar, porque quando ele ensina a oração perfeita, a primeira coisa que ele vai dizer é o quê? Pai nosso que estás no céu. Pai, é o Pai que nós temos ali, é o Pai que vai dizer a nossa identidade como nós lemos, é o Pai que vai transformar os padrões da nossa família, os padrões da nossa vida, é o Pai que vai nos dar um legado novo, uma nova identidade. E durante toda essa mensagem a gente ficou olhando para trás e falando sobre a nossa infância. Talvez vocês pensaram na sua infância, refletiram sobre isso também, mas Deus ele não nos ensina a ficar olhando para trás, mas sim agora olhar para frente, seguir em frente. E em Romanos, como a gente leu, vai dizer que fomos adotados como filhos. E adotado não significa que só você está lá. Adotado significa justamente que você pertence àquilo. Então, se somos adotados, nós pertencemos a Cristo. Pertencemos. E se a família justamente participa dessa formação da identidade, Deus também vai dizer quem somos, assim como Ele nos disse. Se a família nos ensinou a confiar em alguém, Deus também nos convida a confiar nele. Se a nossa família criou padrões ruins, Deus quebra tudo isso que precisa ser quebrado e restaura. E se a família nos deixou um legado ruim, Deus nos chama também para iniciar uma nova história. E Deus é aquele que simplesmente nos chama pelo nome. Ele fala Mateus, ele fala Ailton, ele fala Sônia, ele fala Júlia, ele te chama pelo nome. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura a nossa história, Senhor. Restaura a nossa identidade. Nos dê uma nova identidade de filhos e filhas neste lugar, Senhor. Quebra os ciclos que precisam ser quebrados, Senhor. Transforma os nossos padrões, Senhor. Não nos deixe nos conformar com esse mundo, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos deixe um legado. Deixe, Senhor, transforma a nossa vida para que nós possamos transpassar os nossos legados para frente, Senhor, que a nossa família seja transformada, que os nossos filhos sejam transformados, aqueles que não têm filhos declarem isso, porque isso vai passar de geração em geração, a sua presença será estabelecida em nossas casas todos os dias. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor esteja conosco, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, fique sobre